Paz do Senhor, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre teologia lucana. O que seria isso? Vamos dar uma olhadinha? Então, pessoal, evangelista Anderson Fábio aqui mais uma vez com vocês para falar sobre teologia lucana. E quando se trata de teologia lucana, tem algumas questões que nós temos que tratar quando a gente vai falar sobre a teologia do evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. O que poucos sabem é que, claro que Paulo escreveu mais de um terço do Novo Testamento, escreveu aproximadamente 13 livros, que estão realmente confirmados. Mas Lucas também escreveu aproximadamente um terço. Os dois maiores escritores é Paulo e Lucas. Se dá tanta ênfase para Paulo e pouca ênfase para Lucas. Então nós vamos tratar um pouquinho das questões relacionadas à teologia lucana, para que nós venhamos depois tratar dos textos de Atos dos Apóstolos para falarmos a respeito do batismo no Espírito Santo. Por isso que nós temos que dar primeiro esse background, esse pano de fundo, para que a gente chegue até os textos e já tenha uma compreensão relacionada ao que Lucas realmente pretende desde o seu evangelho até Atos dos Apóstolos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Lucas e Atos foram escritos como uma só obra, em 2 volumes. Alguns falam assim, mas Paulo também escreveu 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses? Sim, Paulo escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios. Porém, quando Paulo escreveu 1 Coríntios, ele tinha um foco, quando ele escreveu 2 Coríntios, ele tinha outro foco. Assim também com as outras epístolas. Lucas não. Lucas, quando ele escreveu o seu evangelho e quando ele escreveu Atos, ele tinha somente um propósito, ele tinha somente um caminho. E isso é muito importante a gente entender, porque quando foi colocado, compilado o Novo Testamento, se colocou Mateus, Marcos, Lucas e se colocou João no meio de Lucas e Atos. E isso tirou a sequência de Lucas Atos, que foi a intenção original do seu autor. Então, quando a gente vai lendo o Evangelho, seria bom a gente ir direto para Atos dos Apóstolos para a gente ver que eles estão sempre na mesma conexão, porque foram escritos como uma só obra, dividida em 2 volumes. Até mesmo o termo tratado, como é dito lá em Atos dos Apóstolos, excelentíssimo Teófilo, escreveu o primeiro tratado. F.F. Bruce, que é um grande teólogo do Novo Testamento, diz que essa palavra tratado, logon, ela é colocada justamente quando o rolo era dividido. Então se crê que o Evangelho foi escrito num rolo e quando foi dividido para o próximo rolo que foi escrever Atos dos Apóstolos, ele escreveu justamente essa palavra para fazer a divisão dos rolos ali, para mostrar que era um mesmo volume, uma mesma obra em 2 volumes. E isso é importante justamente pelo decorrer também da teologia. A mesma intenção que Lucas teve no seu evangelho decorrendo da teologia, ele vai colocar em Atos dos Apóstolos. Por isso que a gente trata de uma palavra muito importante dentro da teologia, quando vai se tratar de Lucas, é a palavra paradigma. O paradigma é um exemplo que foi colocado num livro e que se espelha no outro livro. Então, Lucas se utiliza muito da questão do paradigma, onde ele traz exemplos em Atos, no Evangelho, que vai demonstrar novamente em Atos dos Apóstolos. Então a gente vê isso muito no Evangelho. Então a primeira coisa que a gente tem que compreender, e esse vídeo vai ser curto por isso, porque a gente tem a intenção de fazer vídeos curtos aqui, é a gente colocar isso. Os dois livros, o Evangelho e Atos, são uma única obra em 2 volumes. O autor teve o mesmo propósito no Evangelho e o que ele começa a escrever, ele dá continuidade em Atos dos Apóstolos. A intenção teológica do Evangelho é a mesma intenção teológica de Atos dos Apóstolos. Isso vai ser muito importante no decorrer dos vídeos que nós estamos tratando aqui sobre a teologia lucana, para que a gente venha compreender lá na frente, quando a gente for tratar dos textos, nós vamos recordar do que nós falamos aqui, porque a gente vai ver justamente nos exemplos que isso vai decorrendo, fluindo de um só propósito, de uma só maneira, principalmente na teologia carismática, na teologia do Espírito Santo, a pneumática, do que ele está tratando do Espírito Santo, o que ele vai tratar lá na frente. Ok, queridos? Esse é o nosso primeiro vídeo a respeito da teologia lucana. Nós vamos tratar nos próximos vídeos a respeito de Lucas como historiador teólogo, as influências de Lucas e
também o anseio profético do segundo templo. Então fique conosco nos próximos vídeos para que você venha ter uma compreensão a respeito da teologia lucana e possa compreender melhor também os textos de Atos dos Apóstolos que tratam justamente da teologia pentecostal relacionada ao batismo no Espírito Santo, que tem total conexão com a teologia de Lucas e com a sua intenção do Evangelho e de Atos dos Apóstolos, ok? Um abraço a todos aí.